Ainda falando sobre a reforma da Previdência, o governo de Michel Temer insiste que só com as mudanças nas regras da Previdência haverá balanço positivo das contas públicas. Mas especialistas alertam que há dinheiro em caixa e que a reforma não salvará a economia do país. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Uma corrida contra o tempo. A justificativa do governo federal para tanta pressa em aprovar as mudanças é que a Previdência está deficitária. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, até o final deste ano, o rombo deve chegar a 181 bilhões e 200 milhões de reais. Mas o coordenador de Educação e Comunicação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos contesta e afirma que as contas da Previdência não estão no vermelho. Você tem um conjunto de impostos e contribuições que estão vinculadas à Seguridade Social, que financiam a saúde, que financiam a assistência social e a Previdência. Quando você pega esse conjunto de dados, de informação, de arrecadação, e contrapõe o que você gasta com saúde, assistência e previdência, o que nós temos é um orçamento equilibrado. A Previdência nunca foi pensada para ser financiada só com as contribuições de trabalhadores e empresas. Ela também foi pensada para ser financiada com contribuições gerais, ou seja, impostos do conjunto da sociedade. Quando você olha para esse conjunto de informações, a Previdência não é deficitária. Dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostram que em 2015 sobraram no caixa da Previdência 11 bilhões de reais. O professor de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo explica que dinheiro tem. O problema é que ele é utilizado pelo governo para outras finalidades e não para a Seguridade Social. Muitas vezes a União, ela precisa de recursos para cumprir a sua finalidade e com os repasses faltam recursos. E a forma que historicamente se enxergou para suprir de certa maneira essa insuficiência foi a descentralização das receitas da União. Pegar 20% desses orçamentos da União, esses orçamentos federais, e a União utilizar para o cumprimento de atividades próprias do Estado, mas não para aquelas a que elas tinham sido destinadas originalmente. Os especialistas concordam que a Previdência precisa de ajustes, mas defendem que antes de exigir mais anos de contribuição dos trabalhadores, o governo precisa rever a gestão da Previdência e fazer outras reformas, como a tributária. No Brasil, você tem uma distorção muito grande do ponto de vista tributário. Normalmente, os assalariados, os trabalhadores e quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha mais. Se você não mexer nisso, ou seja, se você não alterar a base de arrecadação do consumo para a renda e para as propriedades, você não reequilibra o sistema. Hoje, efetivamente, quem paga a conta da própria Previdência é o conjunto da sociedade mais pobre, né? E a gente deveria inverter isso. O coordenador do DIEESE ressalta que, da forma que a reforma da Previdência está colocada, o único beneficiado será o mercado financeiro. A gente já viu isso acontecer. A saúde pública é o melhor exemplo. Quanto pior a saúde pública, mais os planos de saúde lucram. O que a gente está assistindo é novamente você transformar um direito em uma mercadoria, que vai ser vendida no mercado. Segundo o professor da PUC, ao contrário do que o governo prega, a reforma da Previdência não salvará a economia do país. É um remédio amargo, um remédio que traz efeitos colaterais fortes e se salvasse o paciente, seria muito bom. Mas não salva o paciente e no curto espaço de tempo o paciente vai ter que ser submetido a novas terapias de choque.